Para a apresentação, então, do livro de Ana Maria Machado, A Audácia dessa Mulher, não é, que foi traduzido pela Cláudia Menck, porque, digamos que tem também a apresentação da prata da casa, como vocês já observaram, né? Houve, quer dizer, a Michela e a Marcella foram envolvidas, e agora a Cláudia Menck, que fez uma tese sobre Ana Maria Machado, depois fez uma especialização também sobre tradução literária, ganhou uma bolsa de especialização de tradução literária, que ela fez em Portugal, porque, digamos, as bolsas são bolsas do Instituto Camões, que está em Lisboa, como nós sabemos, mas ela continuou sempre estudando e trabalhando com a obra de Ana Maria Machado. Portanto, essa tradução tem uma longa história, não é? Ela nasce num curso que eu resolvi dar sobre literatura infanto-juvenil, mas sempre para falar da questão da língua também, porque eu trabalhei com isso na década de 80, com Regina Zilberman e Marisa Lajolo, e, de vez em quando, então, eu dou um curso de literatura infanto-juvenil, não um curso de literatura infanto-juvenil, mas trabalhando sempre com a língua e com a tradução, né? E a Cláudia Menck, então, fez essa especialização, trabalhou nessa especialização, que é uma especialização importante, porque tem a questão do leitor modelo, não é? Tem a questão do narrador, essa coisa toda. Do ponto de vista, digamos assim, teórico, essa é uma questão muito interessante, do ponto de vista de teoria da tradução, né? Trabalhar com esse tipo de linguagem de narrador, essa coisa toda. Mas, obviamente, hoje nós estamos trabalhando com um romance que nada tem a ver com a literatura infanto-juvenil e que apenas eu estava fazendo assim, traçando uma linha histórica do relacionamento da própria tradutora com a autora e um pouco dando as coordenadas desse trabalho aqui na Sapiência. Eu vou começar, antes de entrar na apresentação do livro, apresentando as pessoas que estão aqui, que é a Annalisa Perrotta, uma colega, professora associada de literatura italiana na Sapiência, que trabalha com o Renascimento italiano, com uma particular atenção à literatura épico-cavalheiresca e à literatura popular impressa. Ela trabalha também com as escrituras femininas a partir do século XIX e XX, e ela trabalha também com o estudo de gênero e conduz um laboratório muito ativo, ela é muito ativa, faz uma série promove uma série de reuniões e seminários, né? Nós, inclusive, trabalhamos no mesmo andar, e eu assisto sempre a essa. O laboratório se chama Laboratório de Studi Femministi Anna Rita Simeoni Sguardi sulle Differenze. E, portanto, a Annalisa, que vai falar italiano, obviamente, está aqui com esse esguardo, quer dizer, com esse olhar, não é? Esse olhar italiano, esse olhar de quem trabalha com essa questão, que eu achei que era interessante nós trazermos para cá, uma vez que o livro foi traduzido em italiano, não é? E é o nosso interesse que esse livro entre dentro do sistema, né? Já que falamos de polissistema, né? Da literatura, a tradução é um dos elementos do polissistema literário. Então, nós queremos que esse livro efetivamente entre no polissistema da literatura italiana e tenha um lugar dentro desse sistema literário. A outra pessoa presente é a Andrea Guerini, que trabalha em Santa Catarina com a Guerini. A Andrea Guerini é titular de estudos tradutórios, também literatura comparada, e, portanto, desculpem, mas eu trouxe o celular e não está funcionando, perdi. Mas, enfim, a Andrea Guerini trabalha com literatura italiana, trabalha com literatura comparada, com estudos de tradução, e está sempre aqui na Itália, uma presença constante, faz parte da nossa Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros, e é uma referência no âmbito da tradução na Universidade de Santa Catarina. Dirige também uma revista importante, não é? De tradução na Universidade Federal de Santa Catarina,
E a minha outra colega é a professora Maria Caterina Pinkerle, que é professora de literaturas portuguesa e brasileira, e que também tem uma vastíssima especialização, e dentre essa especialização também trabalha com questões femininas, com literatura feminina, está trabalhando muito com essa questão também das mulheres que estão escrevendo, não é? Que vem de origem, vem da favela, por exemplo, né? Essas autoras que têm muito interesse aqui na Itália, esse tipo de literatura, não é? As pessoas querem ouvir essas vozes, e querem ouvir esses depoimentos e querem conhecer essas realidades. Portanto, o objetivo foi o de trazer, não é, pessoas que têm uma experiência efetiva com a tradução, com a literatura italiana, com a questão da mulher, porque justamente esse livro de Ana Maria Machado não só estabelece um intertexto, razão dele ser apresentado aqui também nesse seminário é o fato de que ela trabalha com a figura da Capitu, não é? Quer dizer, ela trabalha com a ideia, ela projeta, não é, essa possível Capitu que existiu efetivamente e que deu a sua versão dos fatos através de um livro de receita culinária. Ela, então, escrevia as receitas e, para ninguém perceber que ela estava fazendo um diário, ela, então, fazia um diário do que estava acontecendo na vida dela, não é? E uma outra personagem, então isso se desenvolve em Caleidoscópio, eu não quero falar, eu sou a coordenadora, desculpe, eu tenho que dar a palavra, não, eu queria só fazer um resumo, e eu vou passar a palavra a Annalisa Perrotta, que parlerà l'italiano, ovviamente, e farà una domanda a Ana Maria Machado. E loro, ovviamente, fra le domande, entre as perguntas, sairá um pouco desse resumo que eu estava querendo fazer para o público que não conhece. Não, eu acho que eu estava fazendo bem, eu tinha que fazer um resumo de introdução. Quer dizer, a figura de Capitu é a figura do diário. Depois há, em Caleidoscópio, a protagonista da narrativa, né, que é a Beatriz, a Bia, que tem uma relação livre, quer dizer, esse livro é de 1900, Romance de Ana Maria é de 1999, ele é muito assim, ele antecipa muitas questões, né, que hoje já são correntes. Portanto, essa Bia, que é uma jornalista de turismo, né, ela tem um companheiro, e esse companheiro, eles têm uma relação aberta, né? Eles têm uma relação de honestidade entre os dois, mas é uma relação aberta. Então, no momento em que o romance começa, ele está nos Estados Unidos vivendo uma outra experiência. Então, isso a afeta muito, é uma coisa dolorosa, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma cabeça, digamos assim, feminina, trabalhada no sentido de valorizar a essência da relação e não aquilo que poderia ser um estereótipo das relações. Então, essa é a questão, digamos assim, que vai atravessar o romance, junto com a questão do ciúme, obviamente, do conceito de o que seja traição, o que seja fidelidade, não é? Há uma outra figura secundária muito interessante, que é a secretária dessa Beatriz, não é? E essa secretária, ela não é bem caracterizada, mas ela é filha de uma ajudante, né, doméstica, que estudou, e também uma mulher audaz, porque ousa abandonar um namorado que é desse tipo truculento, não é? Homem, como é que se chama? Homem... Não, tem um outro nome. Homem que é homem, como dizem. Não é macho alfa, é homem alfa branco. Alfa. É o homem alfa branco. E, portanto, por sinal, ele nem é branco, né? Você não esclarece bem, mas a gente tem uma sensação de que ele não seja exatamente branco. E, portanto, essa outra personagem é uma personagem que vai crescendo também no decorrer do romance. Então, nós já temos aí a história de 3 mulheres, não é? Mais esse personagem da Capitu, que eu acho que vai ser explorado agora pelas perguntas que vão ser feitas, não é? E que a Ana Maria vai contar melhor do que eu. Não é que eu vou contar, eu quero acrescentar só mais uma camada,
Essa jornalista de turismo, ela está fazendo parte de um grupo que trabalha para uma televisão e onde ela vai conhecer, então, outras pessoas e tudo, mas porque esse grupo da televisão está montando uma novela, uma telenovela de época chamada Ousadia. Então, a ousadia e a audácia se respondem e mandam para o século XIX já daí. É uma novela que se passa no século XIX, no tempo da escravatura ainda, e com um tipo de relações entre homens e mulheres, que era a característica do século XIX, e ela é chamada para uma reunião em que ela conhece, então, outras pessoas. Uma das pessoas é um dono de um restaurante que vai fazer uma consultoria, vamos dizer, gastronômica do que se comia no século XIX, enquanto ela também vai dar palpite em uma série de coisas. Eles são no grupo da pesquisa para a novela, porque em telenovela no Brasil, ainda mais de época, se faz grandes pesquisas, envolvem, enfim, uma equipe grande. Então, há várias camadas. A história da novela, que trechos do texto da novela, do roteiro, são incluídos no livro. Existe a relação entre eles, existe a pesquisa que eles fazem, que vai trazendo cartas antigas, livros, receitas antigos e tudo. Então, vem toda uma convergência de registros diferentes. É isso. E há também, que eu acho muito interessante, ela faz também confluir nessa narrativa, como uma das personagens, a Bia, justamente, essa Beatriz é jornalista, não é? Ela faz com que surjam dessas viagens e tudo também o contexto do Nordeste, como também das costureiras do século XIX, que eram mulheres que trabalhavam também, que geralmente não são citadas, não é? Então emerge a questão das mães de leite, não é? Aquelas escravas que amamentavam os filhos das pessoas que tinham posses. Então aparece também toda a problemática da escravidão no Brasil, não é? Aparece também, vai aparecer um favelado, um menino de rua, né? Que numa dessas suas andanças pelo Rio de Janeiro, ao mesmo tempo é um Rio de Janeiro da Zona Sul, quer dizer, é um Rio de Janeiro da Clarice Lispector, né? Quer dizer, é um Rio de Janeiro que existe também, não é? Um Rio de Janeiro das belas paisagens, de pessoas que comem bem, que frequentam restaurantes. Então, é um afresco, digamos assim, de uma sociedade múltipla, né? Com os seus problemas, e também com essas duas temporalidades predominantes. Então, eu acho que essa é a síntese. Eu daria, então, a palavra à minha colega professoressa Annalisa Perrotta. Allora, grazie infinite per questo invito. Mi dispiace per il mio italiano e non riesco a seguire tutto di quello che si dice, ma abbastanza da poter sperare di non fare troppi errori. Allora, dunque, volevo cominciare dunque io sono italianista e mi occupo di studi di genere, quindi questa sarà la prospettiva attraverso la quale ho letto con grandissimo interesse questo testo e volevo cominciare brevissimamente, sarò breve, lo giuro, però citando la conclusione di questo libro, anche per far risuonare poi la traduzione, insomma, che qui si presenta di questo testo. Tiro su il bicchiere con l'ultimo sorso di vino, brindando a se stessa. L'audacia di questa donna che osa vivere allo scoperto, correndo il rischio della verità, e crede in un amore latente e palpitante, implicito e vivo come un figlio nella pancia o un seme nella terra, come un gene o una memoria. Brindiamo noi con lei, tirando su questa coppa di scrittura e di lettura, anch'esse scintillanti, al tramonto o all'alba. E questa conclusione mi sembra che contenga tante delle cose di cui avrei, insomma, potrei parlare a lungo, ma invece non lo farò, ma mi limito soltanto a enuclearle velocemente. Innanzitutto c'è il tema centrale, che è quello dell'audacia e che in termini, diciamo così,
con un termine un po' più tecnico si potrebbe parlare di autodeterminazione femminile, no? La capacità di una donna, chiunque, no? Autodeterminazione, di determinare il proprio destino, di compiere una ricerca in se stessa per esplorare esplorando i propri desideri e così costruendo la propria strada di vita. Naturalmente il fatto che sia una donna a farlo è ancora di straordinario impatto anche eversivo per certi versi, d'accordo? Quindi da una parte c'è l'autodeterminazione femminile e dall'altra c'è l'amore romantico. L'amore fatto di possesso, l'amore fatto di dunque di rapporto esclusivo, di gelosia, un modello di amore che in questo romanzo viene messo in crisi. Viene messo in crisi perché la protagonista non sta vivendo con Fabrizio un amore appunto di questo tipo, ma la loro coppia si è aperta, non vuole essere una gabbia né per l'uno né per l'altro, e sta cercando una strada per interpretare questo amore, diciamo così, nuovo, diverso, che rispetti l'individualità di ciascuno e di ciascuna. E dall'altra parte, naturalmente, però è continuamente investita e deve continuamente confrontarsi invece con una realtà esterna che rimanda modelli di amore invece più tradizionali, dallo stesso Virgilio tutto sommato, no? Che è uno dei personaggi principali fin dall'apertura del testo, che le propone, d'accordo, grandi difficoltà nel interpretare il ruolo dell'amante di una donna che ama anche altri uomini o che può amare anche altri uomini e così via. E ancora incontra continuamente esempi invece di amore possessivo, di amore violento, d'accordo? È l'esempio per esempio della giovane Anna Lucia, che è la sua assistente e che appunto vive un amore violento. Accanto a questo c'è la letteratura e il ruolo che la letteratura ha come costruzione, creazione di modelli, cristallizzazione di modelli che diventano stereotipi, sfida i modelli e rielaborazione dei modelli. Questo è proprio un fatto che avviene dentro la letteratura e lei lo spiega, Anna Maria Machado lo spiega molto bene citando Virginia Woolf in una pagina in cui dice chiaramente: i libri si continuano l'un l'altro a dispetto della nostra abitudine di giudicarli separatamente. Non sono io ad averlo detto, ma Virginia Woolf. Lei stessa si pone all'interno di una genealogia, all'interno di una tradizione di donne che hanno scritto e riflettuto sulla scrittura e le donne, e nello stesso tempo fa, diciamo così, parla di questo letterario che sfida i confini tra ciò che è reale e ciò che è invece finzionale. Perché? Perché tutto sommato ciò che è finzionale è anche in un certo senso reale nel momento in cui queste figure letterarie diventano parte di un panorama interiore con cui davvero realmente modelli interiori ma anche proprio personaggi con cui realmente ciascun lettore e lettrice si confronta, d'accordo? Questa sfida continua al confine tra letterario e non letterario, e tra letterario reale, mondo diciamo così finzionale, è appunto è chiuso, no? In questo brindiamo con lei, no? con questa coppa di scrittura, come se appunto poi la realizzazione di Bia e la conclusione del romanzo in un certo senso corressero insieme e andassero. E qui, diciamo così, c'è l'altro elemento. Nella storia rivisitata di Capitù, diciamo così, questa storia crea delle modificazioni straordinarie in tre diversi personaggi. Una è la madre di Virgilio, che ha avuto, no, la capacità di risollevarsi dopo la morte del marito grazie l'altra è la stessa Anna Lucia, che trova la forza per lasciare il compagno violento, e la terza è naturalmente la nostra Bia, la nostra protagonista, che
ricomincia e ritrova proprio a partire da questa vicenda che lei legge, e che appunto è una vicenda letteraria ma anche non letteraria, ritrova la forza per continuare la sua ricerca e la sua strada di autodeterminazione in quanto donna, in quanto giornalista, in quanto viaggiatrice, in quanto tutte le meravigliose cose che lei è. Allora io ho 2 domande su questo. La prima domanda riguarda proprio questo ruolo di formazione, no? Di cambiamento profondo. La storia che hai raccontato ha cambiato anche chi l'ha scritta, in un certo senso? È una storia, questo processo di trasformazione, questa trasformazione che coinvolge la mamma di Virgilio, Ana Lucia e via, ha coinvolto anche Anna Maria Machado nella scrittura? E questa è la prima domanda. La seconda domanda le faccio tutte e 2 così poi invece riguarda Dante e riguarda questo gioco, e da intervista non potevo non soffermarmi, riguarda Dante questo gioco, d'accordo? Perché appunto abbiamo Beatrice, abbiamo Virgilio che guida Beatrice, in un certo senso la guida fuori da una qualche selva, perché è lui che le dà il libretto. E Dante? E questo è stato brava, ecco, va bene, adesso ce ne parlerà, grazie. Não, primeiro, eu queria só completar uma coisa na introdução, como nós falamos nos infantis, nos romances, nos livros infantis, e depois passamos para esse, quero só situar esse dentro da minha obra. Esse livro é o meu 6º romance. É o 2º a ser traduzido na Itália. Antes dele, o meu 9º romance, chamado Infâmia, foi publicado aqui pela editora Exormer. É um romance sobre fake news, cancelamento, esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse outro é anterior, mas só para situar. As suas perguntas, a primeira, eu esqueci qual é, porque quando fez 2 eu esqueci, você vai perguntar de novo. Se me transformou como mulher, todos os livros que eu escrevo, todas as experiências que eu vivo me transformam, né? Mas também são o reflexo de uma transformação. Eu não sei se me mudou, mas eu não tenho coragem de dizer que não, porque eu acho que, como eu levei 2 anos escrevendo, 3 quase, seguramente mexeu com alguma coisa, mas eu não sei exatamente o quê. E Dante é porque eu gosto. E eu queria, é por causa da ideia, né, da descida a um purgatório, a um inferno e sair do outro lado transformada. E isso, quer dizer, eu acho que essa ideia eu tinha, mas eu não queria um Dante masculino e não queria falar nisso. Então, eu achei que com as alusões aos personagens, nos nomes, isso passaria de uma forma muito sutil. Só que na Itália não dá para falar em Virgílio e Beatriz sendo sutil. Então, isso no Brasil, muito pouca gente notou. Aqui foi a primeira pergunta que ela me fez. Eppure a me era venuto, appunto, forse portata dall'audacia, immaginare una Beatrice che dice di se stessa Dante c'est moi. D'accordo, con un rovesciamento doppio. Mi sembrava molto interessante, grazie. Grazie a lei. André, acho que vamos seguir então a ordem. Então, Caterina. Não, porque ela vai comentar ainda. Depois eu vou falar um pouquinho da tradução. Tá ligado? Tá. Bom, eu queria fazer umas impressões de leitura, como se dizia antigamente, para entrar no clima. E escrevi um textinho para não extravasar. Queria falar, sobretudo, do prazer da ficção, da leitura desse romance como quem aproveita um jogo, com indícios, com peças faltando para se encaixarem depois a surpresa, como caixas chinesas ou bonecas russas, uma dentro da outra, né? A gente viu aqui seu ótimos resumos.
E o leitor italiano vai aproveitar essa bela tradução, embora eu não saiba se vai ser capaz de aproveitar todos os níveis, porque a Capitu não é uma referência para nós. Mas há pontos cegos também, como a gente viu hoje, e há diversos planos temporais com o Rio de Janeiro do século XIX, da novela, sua sociedade estratificada e patriarcal, que está por baixo ou por dentro da cidade atual, com graus de narração também sobrepostos ou entrelaçados, com personagens que são autores de outros, no caso da Ana Lúcia, da Bia, que cria a personagem, não me lembro o nome dela, da novela. Então, personagens que são autores de outros, leitores do outro, sempre a Bia que lê esse diário de receitas de vida também. Ou então são personagens que manipulam os outros. E é um sentimento, ou do ciúme, ou uma atitude, não sei se é bem um sentimento do ciúme, uma atitude que atravessa casais, que atravessa triângulos, que atravessa quadrados, e um Dom Casmurro como pano de fundo, ou como subtexto, e muito mais ainda. A gente já falou em Caleidoscópio ontem, você falou, a Sônia Salomão também falou, e o caleidoscópio é feito de pedacinhos que são sempre os mesmos, fixos, mas quando a gente gira o aparelhinho, surgem flores ou imagens fascinantes, arabescos, e isso acontece virando a página também. Você vê que a matéria se movimenta e se metamorfoseia. E ainda há as famílias de escritores críticos, não só Virginia Woolf, como também Henry James, como Milan Kundera e vários outros, e os próprios personagens que remetem para outra literatura, a começar pelos nomes, né? Beatriz, mas também o Fabrício, que é o Fabrício Del Dongo, do Stendhal. E há umas reflexões metanarrativas, mas há também o comentário sobre essas reflexões, ou seja, me parece que é metanarrativo. Parece feio dito assim, desta forma um pouco dissecada, assim, um pouco técnica, mas é assim uma reflexão sobre a reflexão. Depois eu vou pedir para você ler um trecho. E há o contato direto com os leitores, que são avisados expressamente que se trata de personagens fictícios, mas vai acontecer alguma coisa, eu não quero adiantar o final, que cada um saboreie essa... Já foi dito, mas acho que não dá para entender bem, então não vou dizer de novo. Bom, atando as pontas do meu discurso, eu não vou estragar o prazer da leitura e vou passar a palavra à Ana Maria com uma primeira pergunta. Como foi brincar com a tradição? Como foi brincar com todo esse material que você juntou? Foi um desafio enorme, mas eu acho que eu levei muitos anos me preparando, porque desde que eu comecei a escrever, no finalzinho dos anos 60, primeiro escrevendo para criança, paralelamente, enquanto eu fazia a minha tese de doutorado sobre Guimarães Rosa, etc. Então, juntando duas coisas na minha cabeça e na minha atividade, duas coisas muito diferentes, em registros de linguagem muito diferentes, um muito oral e coloquial e de linguagem familiar, que é escrever para criança, e outro uma linguagem muito exata, sofisticada, de uma análise semiológica, porque era
era o que havia na ocasião, era o meu material, e eu fiz a minha análise, a minha tese orientada por Roland Barthes, então era uma coisa muito, de uma linguagem muito exigente aí nisso. Eu acho que a ideia de que nos contos infantis eu podia fazer referência a outros personagens surgiu muito no começo. A primeira história que eu escrevo era a história de um patinho que, enfim, o que acontece com ele não importa, mas ele já fazia referência ao Patinho Feio, fazia referência à Pata Sônia de Pedro e o Lobo, ele fazia referência a vários patos na história dos contos infantis. E eu percebi que isso abria uma perspectiva maravilhosa, e se a gente podia fazer isso para criança, imagina o que não podia fazer para adulto no dia que eu fosse escrever para adulto mais adiante depois. Então, quando, muitos anos depois, em 83, eu publiquei o meu primeiro romance, o título já era Alice e Ulisses. E eu ponho em oposição uma moça disposta a se jogar no País das Maravilhas, experimentar todos os cogumelos, mudar de tamanho, fazer tudo, e um grande aventureiro que era Ulisses, que enfrentava tudo, mas queria voltar para Ítaca, onde ele tinha uma Penélope esperando por ele. Então, eu acho que mexer com esse diálogo das diferentes literaturas e das diferentes narrativas sempre me interessou. E, quando eu fosse tratar de uma grande personagem da literatura brasileira, tinha que ser Capitu, que era um fascínio desde a adolescência. Obrigada. Você vai querer ler esse trechinho ou a gente espera para depois? Um trecho sobre essa metaficção. Eu leio um pouquinho só para eles terem, para o público ter uma noção da minha voz também aqui, mas, enfim. Deixa eu ver, o trecho que você escolheu também é quase de ensaio, né? Isso. É muito comum que os romancistas contem como seus personagens os surpreendem, de vez em quando, agindo por conta própria. E é verdade. A gente não manda neles e tem que permitir que sigam por onde queiram. De certo modo, essa experiência de criar vidas alheias se parece muito com o trabalho do sonho. E este é um bom momento para lembrar isso, enquanto Bia e Virgílio adormecem sem sonhar. Não adianta querer dar ordens a um sonho. Ele vai para onde bem entende. A única coisa que se pode fazer é soltar o inconsciente para que se derrame pelos seus caminhos afora. Eu estava imaginando a Bia meio diferente, mais presa a essa lembrança de Fabrício distante, o homem a quem ela tanto ama e há tanto tempo. Menos vulnerável a ocasionais encantos que cruzassem seu caminho, ou apenas se permitindo aproveitar a superfície deles. Mas essas coisas surpreendem e se aprofundam quando menos se espera. São muito arriscadas e não dá para brincar com elas. Pelo menos é o que digo eu, que não estou apaixonada por nenhum dos dois e consigo ficar de fora, vendo a situação se desenrolar e fazendo considerações sobre o assunto. Ok, então, vamos passar para a Andréia. Boa noite. A audácia dessa mulher, laudatia de coeladora. Etimologicamente, audácia vem do latim e significa coragem, atrevimento, com um campo que se alarga e ganha potência, quando a premiadíssima e audaciosa escritora Ana Maria Machado usa um importante complemento dessa mulher para intitular o seu romance objeto da apresentação nessa série. O livro, cuja gênese já foi comentado ontem pela escritora, e agora também, né? Trata de temas universais como amor, ciúme, fidelidade, e tem um forte viés intertextual, pois dialoga com diferentes escritores e obras. O livro é também uma homenagem às mulheres em geral e às mulheres protagonistas de grandes obras da literatura ocidental, como Beatriz e Capitu. Não por acaso, a audácia dessa mulher, que foi publicada em 99, e já está, eu acho, na sua 4ª reedição, reimpressão,
vence no mesmo ano o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional na categoria Melhor Romance. A obra da multifacetada e inovadora Ana Maria Machado, essa contadora de histórias, como ela costuma se definir, tem enriquecido a cultura brasileira e tem conquistado destaque no exterior, graças à força e à potência de sua narrativa, mas também graças ao trabalho incansável dos tradutores e tradutoras, que são os responsáveis por fazer circular autores e obras em diferentes sistemas literários e ajudam, como sugere Walter Benjamin, a renovar a vida do original, dando-lhe uma sobrevida, revitalizando e potencializando. Por isso, é muito bem-vinda a tradução italiana Laudate di quella donna, realizada aqui pela tradutora Cláudia Menck, né, sob a coordenação da professora Sônia Neto Salomão. E a capa do livro, para quem não viu, né, pode visualizar aqui. Bem, Cláudia Menck dá vida ao texto de Ana Maria Machado no sistema literário italiano. E essa mulher tradutora, que é um sujeito traduzinte, para usar a expressão de Berman, desenvolveu seu percurso acadêmico na Sapienza Universidade de Roma, como a Sônia já falou anteriormente, tendo concluído a sua laurea triennale com uma monografia sobre Ana Maria Machado, o que lhe dá familiaridade para transitar nas obras da escritora carioca e certamente contribui para a qualidade de seu trabalho de tradução, até porque Cláudia soube manter, na versão italiana, a letra, na acepção bermaniana, do texto de Ana Maria Machado. Por isso, essa tradução de Cláudia Menck oferece ao leitor, leitora, não apenas um texto fluido ou escorrevole, como a Sônia colocou na apresentação, né, na nota introdutória, mas vai além, ao colocar o leitor italiano em contato com o mundo ficcional de Ana Maria Machado e promove também uma viagem à cultura brasileira, já que, entre outros procedimentos, a tradutora opta por manter em português elementos culturais que são marcadamente brasileiros, que causará, acredito, um certo estranhamento no leitor italiano, chamando assim a atenção para o fato de que este livro é originário de outra cultura. Aqui temos aquilo que o teórico ítalo-americano Lawrence Venuti chamará de estratégia estrangeirizante da ou na tradução. Para o leitor curioso, a edição apresenta ao final um glossário com 21 termos da cultura brasileira que permaneceram em português dentro do texto traduzido, como caatinga, forró, sertão, goiabeira e outros. Por isso eu pergunto para Ana Maria Machado, que também é tradutora de obras do inglês, francês e espanhol, como já destacado em um livro que organizamos em sua homenagem na coleção Palavra do Tradutor, como você recebeu essa tradução italiana, e depois, se você dialogou com a tradutora sobre a tradução, sobre algum aspecto da tradução. E para a tradutora, né, para dar voz também à tradutora, eu pergunto, quais foram os principais desafios encontrados nesta tradução? E o que a levou a escolher o título, né? Você usa Laudate di quella donna e não de questa donna, né? Então, eu queria saber por que você fez essa escolha, né? E para concluir, e depois eu passo a palavra à autora e à tradutora, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Ana Maria Machado por representar tão bem e com tanta audácia e ousadia suas personagens femininas e o papel da mulher nesta obra. Agradeço a Cláudia Menck, que soube compreender a complexa trama do livro, captando o estilo e mantendo na tradução certas sutilezas difíceis de transportar de uma língua-cultura para outra língua-cultura, como os diálogos, o livro é recheado de diálogos, a língua coloquial, a refinada ironia, né, que não podia faltar, as diferentes camadas e os diferentes registros textuais dentro da narrativa, comprovando, acredito eu, que traduzir pode ser o verdadeiro modo de ler um texto,
como sugere o autor homenageado aqui do lado, nesta universidade, o Ítalo Calvino. E agradeço a Sônia Neto Salomão pela coordenação de mais um importante trabalho de tradução, que também é, vale lembrar, uma atividade de criação e crítica, como bem demonstrado por Haroldo de Campos. E ainda por colocar duas culturas tão distantes entre si no espaço, mas tão próximas em suas raízes comuns e seculares, como referido por Sérgio Buarque de Holanda, criador da Cátedra de Estudos Brasileiros nessa instituição, a propósito das relações entre os dois países. Brindemos, então, a audácia e a ousadia dessas mulheres. Ana Maria Machado, a autora, a tradutora Cláudia Menck e a organizadora Sônia Neto Salomão, por estarem possibilitando que leitores e leitoras de língua italiana tenham acesso à obra dessa grande escritora brasileira em sua própria língua italiana. Obrigada, e passo agora e repito as perguntas. Pode ser, desculpa. Não, mas Então, antes de responder, que eu vou querer que você repita uma por uma, mas eu vou aproveitar e brindar aqui a todas elas, a vocês que estão aqui, agradecer muito a Sônia por esse seminário maravilhoso que ela coordenou, idealizou, arrancou pelo mundo afora de tudo e está aqui. Eu acho que todos nós que estivemos aqui esses dias estamos sentindo que foi um momento privilegiado de troca. Nós estamos falando aqui, é tão bom. Alguém já disse aqui hoje, é para isso que existe universidade. É tão bom num momento como esse que nós estamos vivendo no mundo hoje, este mundo de ódios, explosões, de tudo que se degladia, a gente poder ter essa troca de diálogo e de um diálogo de arte. E agradeço muito a você ter organizado isso, organizado de maneira tão clara, tão consciente, sabendo o que queria muito bem, ter convidado pessoas que vieram trazer essa contribuição. Então, tudo isso agradeço a todos. E brindo aí. Aí então, a primeira pergunta, como eu recebi essa tradução, já que é a segunda, né, de um romance. A segunda. Eu fiquei muito emocionada com a ideia, foi uma grande surpresa de fazer, foi intensa, tivemos uma troca, já respondendo a segunda, uma troca intensa de e-mails, eu acho que sem a bendita internet não teríamos podido fazer isso. Foi muito bom. A Sônia, além de tudo, supervisionou esse trabalho de uma maneira amiga, afetiva e extremamente competente e exigente, mesmo quando às vezes eu dizia, mas você está me perguntando isso? Ela dizia, vou, porque tem esse... Então, com alguns embates educados, mais nítidos, enfim, mas foi muito bom e foi um trabalho a três, quer dizer, eu fiz muito pouco, mas realmente a Cláudia fez a pedreira grande e a Sônia saiu lixando, limando, dando jeito. Realmente, eu recebi muito bem isso. Agora, isso quanto ao diálogo, mas o detalhe da tradução, eu não tenho todo ainda, porque eu não sentei para ler o livro inteiro. Foram sendo os trechos em que havia dúvidas que eu fui vendo. Então, não tenho uma resposta para te dar. Claro. Então, eu pergunto para a Cláudia, né, quais foram os desafios, né? Obrigada a todos, estou muito, muito emocionada, então não sei se consigo falar bem, desculpem. Obrigada, Sônia, obrigada, Ana Maria Machado, obrigada a todos. Os principais desafios, então, foram vários desafios, mas acho que o primeiro foi manter essa questão dos registros, que são muitos registros diferentes mesmo. E também algumas questões que não se podem traduzir no italiano, por exemplo, um grande desafio foi o título da série, que é Ousadia, e em italiano não temos uma palavra, ou seja, temos o verbo que é usare, mas depois o substantivo para ousadia não temos, então tive que para outro caminho e encontrei então como solução l'arte di usare, como se fosse mais o título de uma telenovela, uma série, sim.
E depois, quanto ao título, também discutimos muito também sobre isso, que obviamente em italiano também existiria questa, dessa é questa, mas achei que no título, falar l'audacia di questa donna, lembraria mais uma biografia de uma mulher em particular. Então, preferimos manter, não manter, mas escrever no título quella, para abrir para mais mulheres, porque de fato são histórias de muitas mulheres. Há um dado aí, eu estou com vontade de contar, que nos fez também trabalhar muito, né? Foi aquele início do romance. Sim, também. No início do romance temos um problema com a forma de tratamento, porque no capítulo 1 tem esse encontro numa redação e em português já falam usando a terceira pessoa do você. Em italiano, começar isso com o tu seria um pouco estranho, forçado. Então, aí mudamos e então preferimos começar com o lei, então a forma formal, e depois, já no segundo capítulo, quando o Virgílio encontra a Bia num contexto mais informal, já começam falando o conto, e também a professora na nota introdutória apontou isso, indicou isso. Está ótimo, agradeço. Eu consegui, né, enfim, ir lendo e comparando, né? Foi um prazer, porque eu não conhecia esse romance da Ana Maria Machado, e assim, também aqui lendo em português e na tua tradução, consegui, enfim, apreciar melhor e muito mais a obra. Obrigada. Obrigada a todos. Então, se a Ana Maria não tem mais alguma coisa a acrescentar... Não, só agradeço a vocês, todos terem ficado aqui fora. Então, se vocês ainda tiverem, não é, forças, nós vamos ter realmente 30 minutos de um intervalo musical, porque temos aqui na Sapienza, não sei se ele já chegou, Maestro Monari? Ele fala português muito bem, ele estudou com a Luciana Stegani Picchio, o maestro Giorgio Monari. E como eu estava dizendo, essa noite de sexta-feira tinha sido pensada por mim para se realizar na Embaixada do Brasil, porque lá existe uma sala palestrina que é onde a Orquestra Sinfônica Romana tocava no século XIX, tem uma acústica maravilhosa. Mas acontece que há mudança de embaixadores, esse embaixador acabou de chegar, teve que esperar o agreement, e, portanto, essa ideia não pôde se realizar, né? Mas, de qualquer maneira, o maestro Jorge Monari, com um grande espírito, eu acho, até de generosidade, não é? De amor pela causa, digamos assim, trouxe os músicos e um tenor, né? De modo que nós vamos ter meia hora de intervalo musical sobre modinhas, né? Polcas brasileiras, e também porque eu estudei essa questão do Otelo de Verdi, né? Eu acho que o Machado leu o libreto, né? Porque o próprio Machado diz como é que, não sabendo italiano, eles conseguiam acompanhar a ópera, né? Porque isso vinha a fazer era feito uma espécie de um resumo, né? E isso era distribuído para o público. E então os dísticos que ele cita no Dom Casmurro não são, portanto, das traduções que havia, né? Que eu consultei todas, mas são da tradução do libreto do Boito, né? Que trabalhou com o Verdi. E essa área do beijo, né? Temos o beijo do Alfredo de Musset, naquele capítulo do célebre, né? Do Penteado, mas temos também no Otelo do Verdi, essa ideia do beijo, um bate, acompanha toda a ópera, não é? E, portanto, é um leitmotiv, e que eu acho que deve ter impressionado muito Machado. Quer dizer, isso é uma coisa assim, de quem estuda a música, né?
a gente mais ou menos pressente, não é? Que são assim melodias que como que iterativas, né? São coisas que são iterativas. E esse capítulo do Dom Casmurro, esse do Penteado, é um capítulo muito bonito. E você ouvindo a música do Verdi, e também lendo a poesia do Musset, que é lindíssima, é uma poesia romântica, mas é belíssima, né? E eu acho que o Machado consegue trazer essa poesia para dentro desse capítulo, que ao mesmo tempo, aí entra o João, que vai dizer se eu tenho verdade ou não, resgata aquele sentimento de amor inicial do Otelo, né? do Moro, né? Do Otelo com a Desdémona, né? E, portanto, digamos assim, isso é um print, né? Importante dentro do Dom Casmurro. Ele já chegou? Então, essa sessão terminou.